Olá, pessoal! Eu sou a Márcia, farmacêutica da Central Farma. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado ilustre hoje é o Dr. Vinícius Mariano. Muito obrigada, doutor. E aqui hoje, no primeiro Congresso de Medicina Funcional Integrativa do Grupo Central. Doutor, fala um pouquinho para a gente da sua formação, da sua trajetória. Primeiro, é um prazer estar aqui. Essa trajetória minha com a Central é de longa data já, há mais de 10 anos trabalhando junto. Eu sou nefrologista de formação, fiz medicina interna e nefrologia antes de transicionar para medicina integrativa. Fiz medicina esportiva, nutrologia e fisiologia hormonal. Sou hoje mestre pela Unicamp, diretor de urgência e emergência da cidade de Paulínia e CEO da Integrativa Campinas. A gente vai bater um papo hoje sobre a minha experiência com emagrecimento. Isso mesmo, você já deu um spoiler aí do nosso assunto, né? A gente sabe, doutor, quando a gente fala de emagrecimento, é bem complexo, porque não existe uma fórmula mágica, Quem dera se existisse. Muitas pessoas enfrentam muitas dificuldades para emagrecer, às vezes até segue uma rotina de treino, faz dietas malucas, Quais são os principais obstáculos metabólicos que dificultam esse processo? Essa fórmula mágica todo mundo me pede. Se eu soubesse, eu estava milionário, mas não existe. É muito simplista pensar que o emagrecimento é só déficit calórico. As pessoas elas podem pegar uma dieta na internet e hoje a gente tem inteligência artificial para isso. Mas a grande questão é a alteração metabólica que o sobrepeso, que o estresse crônico, que a deficiência mitocondrial faz. Só pelo fato da gente se manter nessa vida alucinante que a gente vive hoje, no estresse crônico, os picos de cortisol, eles acabam fazendo um aumento da gliconeogênese hepática. E com a resistência insulínica também causada por esse estresse, a gente começa a ter um depósito de gordura, principalmente visceral. Déficit mitocondrial por conta dessa inflamação. A gente começa a evoluir com desequilíbrio de todo o nosso corpo. Aí encaixar essas pontinhas, fechar, usar as ferramentas corretas é o grande segredo. Ótimo. Doutor, a gente sabe aí que a performance física e mental, tá totalmente ligada aí na composição corporal. Exatamente. Também. Como o emagrecimento estratégico, vai impactar aí não só na estética, A busca ela não Sim. tem que ser só pela estética, mas também pela qualidade de vida. Como que esse emagrecimento saudável, pode impactar aí na disposição e no rendimento diário das pessoas? Sempre quando eu começo a atender um paciente, eu tento entender quais são os objetivos deles e as principais queixas. Acho que quase 100% o objetivo é perder peso e ganhar massa muscular. Isso. Todo mundo fala esse binômio. E a principal queixa é falta de disposição, falta de energia, falta de vontade de começar. Isso é extremamente comum. Isso acontece muito porque esse processo inflamatório que o sobrepeso, que a gordura, que o tecido adiposo causa, gera uma deficiência mitocondrial. E nesse déficit mitocondrial, o paciente, o cliente, ele perde essa energia. Eu falo sempre da energia vital. Ele perde essa disposição para começar o dia. E a correção desse déficit mitocondrial é a chave para evoluir bem com o emagrecimento. Ótimo. Doutor, eu sei que na sua prática clínica, você é adepto ao uso do Controla, Sim. Que é um nutracêutico da Central Farma, com evidência científica que atua aí, bloqueando a alfa-glucosidase, Sim. A enzima responsável pela absorção do carboidrato. Sim. Fala pra gente como que o Controla pode ser um aliado, Sim. durante a terapêutica escolhida ali Exatamente. individualmente para o paciente, para esse perfil de paciente do emagrecimento. Na minha transição da medicina mais tradicional para a medicina funcional integrativa, o que sempre me chamou a atenção é que eu tinha que olhar muito para a fisiologia e para a bioquímica. E me fez estudar mais. O meu paciente obeso, o meu paciente inflamado, se eu não pensar que ele produz mais glicose pela gliconeogênese, ele tem uma resistência insulínica aumentada, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu vou manter ele em dieta restritiva, ele vai perder mais massa muscular e eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, esse controle inicial de estresse, controle da resistência insulínica, associado a uma diminuição na absorção do carboidrato via intestinal,
é o melhor dos mundos, né? Primeiro eu bloqueio essa nova produção Sim. fisiológica e com controla eu diminuo a absorção. Então eu só tenho ganho com ele. Ótimo. Até mesmo uma opção terapêutica aí quando o paciente faz uso das canetinhas, né? Exatamente. Para a gente manter os índices glicêmicos desse paciente depois, controle da resistência insulínica, Exato. também é um grande aliado, né? Além da suplementação, né, que é extremamente importante nesse processo de emagrecimento, a gente tem a questão da mudança de estilo de vida, que a gente tem que trabalhar também. Porque às vezes a gente tem o medicamento, o suplemento para auxiliar nisso, mas a gente precisa que o paciente entenda da mudança do estilo de vida, né, que é o principal, que é o que ele vai ter que seguir pro resto da vida, né? Exatamente. Fala pra gente, a mudança desse estilo de vida, como que ela é essencial para o emagrecimento sustentável e para a otimização da performance também? Já no início da consulta, eu mostro para o paciente que ele tem alguns pilares na vida dele. E essa mudança do estilo de vida que vai garantir o sucesso no emagrecimento. Então eu começo já no primeiro mês, trabalhando sono, melhora desse perfil de sono, higiene do sono, a qualidade do sono, a disposição quando ele acorda. Penso no controle do estresse e da ansiedade. Quem fala para mim hoje que não tem estresse, que não tem ansiedade, está mentindo, não está nesse mundo. Eu tenho 2 filhas pequenas, trabalho no hospital, cara, eu vivo num ambiente estressante. Sim. Então isso já altera muito. Então sono, estresse, controle da alimentação, uma alimentação anti-inflamatória que diminui esses nocivos ao nosso organismo. Intestino é base para qualquer protocolo que a gente faça, seja para emagrecimento, ganho de massa muscular, performance, o que for, eu olho o intestino. A atividade física, aqui a gente está falando principalmente da musculação. Quando a gente tem um aumento da massa muscular, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal e facilita a manutenção do emagrecimento. E se eu corrigir tudo isso e o paciente não evoluiu, eu sempre reavalio a homeostase hormonal. Então, só puramente pela obesidade, o paciente converte os seus próprios hormônios por algumas enzimas que tem no tecido gorduroso. A gente precisa reequilibrar esse perfil hormonal para que ele consiga evoluir. E para aquele paciente que às vezes consegue emagrecer, mas após o tratamento, né, após as dietas aí, Sim. o paciente ele tem o reganho do peso, né? Ele recupera todo o peso, o efeito sanfona, ou até mesmo ele ganha até mais peso, né? Antes de um tratamento desse. Como construir, né? Como que você faz isso na sua prática clínica? Para construir um metabolismo eficiente, para a gente manter esse resultado a longo prazo. Sim. Voltando na fisiologia e na bioquímica, eu penso sempre nesse desenvolvimento de novas mitocôndrias. Então, o paciente com o aumento do número de mitocôndrias já facilita o dia a dia dele. Ganho de massa muscular, a gente precisa trabalhar. Um termo hoje não é novo, mas um termo hoje que a gente está sempre falando é obesidade sarcopênica, o paciente que não consegue evoluir com emagrecimento, principalmente por não ter massa muscular. Então, melhora da mitocôndria, aumento da massa muscular, e eu penso sempre na flexibilidade metabólica. Então, um processo de uma dieta anti-inflamatória, em alguns momentos a gente alterna a estratégia nutricional, ou com jejum, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, um ciclo de carboidrato, eu forneço a esse organismo uma condição que ele consegue produzir energia de todos os macronutrientes. Então, essa flexibilidade metabólica que é perdida durante o ganho de peso facilita muito a manutenção do peso corporal. Perfeito. Então, gente, não existe, né, a fórmula mágica. Não. É a junção de tudo. A mudança do estilo de vida, o profissional certo para estar fazendo esse acompanhamento, né? A suplementação correta. Suplementação correta, a parte hormonal, né? E acompanhar para que aconteça a manutenção, né, desse peso também. A gente está chegando ao final, né, de mais um podcast. Quero te agradecer. Doutor, para quem está acompanhando a gente aqui, quer conhecer mais seu trabalho, quer te acompanhar, quer agendar uma consulta, deixa seu arroba, né, seu contato aí pro pessoal. Meu nome é Vinícius Mariano, então meu Instagram é fácil, é @Dr. Vinícius Mariano, e você também me acha pela clínica, que é @integrative_campinas.
Ótimo, doutor. Meu sincero agradecimento, né? Eu que agradeço. Esse bate-papo, né? De grande conteúdo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.